A independência. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós, querendo ou não, já nascemos com o vírus maligno da independência. Todos nós estamos sujeitos à influência destruidora das ideias deste mundo governado por Satanás. São mentiras ditas tantas vezes que acabamos por aceitá-las como verdades e terminam produzindo atitudes erradas em nós. É a maneira de operar do diabo. Ele repete muitas vezes a mentira até que nos pareça verdade. Ele age em nós com engano na mente. Foi assim no Jardim do Éden com Adão e Eva. Foi assim com o povo de Israel quando Golias repetiu o mesmo discurso por 40 dias diante deles, amedrontando-os, e continua sendo assim hoje através das pessoas e das mídias. Quantas vezes ouvimos falar que independência é algo bom? Muitas vezes ouvimos o diabo dizer através das pessoas que não devemos depender de ninguém. Quantas vezes você já assistiu filmes onde o mocinho dispensa o trabalho da polícia e faz justiça com as próprias mãos? Parece bonito isto. É o mundo expressando seus próprios valores. Como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Mudar completamente a mentalidade é o nosso mais importante alvo como filhos de Deus. O que é e quando surgiu a independência? Vamos definir primeiro o contrário. O contrário de independência, como poderíamos concluir precipitadamente, não é dependência, mas harmonia. Dependência é um outro lado da moeda. É ser passivo, esperando a atitude dos outros. Harmonia é uma relação saudável, onde cada um tem a sua própria identidade e liberdade, atuando, porém, com o firme propósito de amar os outros. Tudo que existe foi criado por Deus, o mesmo Deus que antes de haver todas as coisas, já vivia em harmonia entre as três pessoas de um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus já vivia em família antes da existência de todas as coisas. Você vive em harmonia com a sua família natural e a espiritual? Nem sempre isso é possível, mas no tocante ao que depende de cada um de nós, isso precisa acontecer. Romanos 12, 18 a 21. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Atitudes de independência. Primeiro, querer tomar conta de si mesmo em detrimento da vontade de Deus e dos irmãos. Gênesis 1, 27. Se você já teve a experiência de entregar sua vida nas mãos de Deus, a segunda tarefa mais importante a fazer é procurar submeter-se a Ele. Caso contrário, que proveito haveremos de ter da incalculável bondade e sabedoria de Deus se continuarmos a viver em conformidade com esse mundo, fazendo aquilo que bem entendemos? Já ouviu ou leu a frase "Deus deu a vida para cada um cuidar da sua"? Pois é, que mensagem mais diabólica é essa que muitos acolhem como verdade? Deus deu a vida para cada um cuidar do seu irmão. Não foi Deus quem perguntou de Abel para Caim? Então, como podemos nós, os que recebemos o Espírito de Deus, viver ainda em desarmonia, desprezo e falta de cuidado com nossos irmãos? Somos agora de uma nova identidade em Cristo, que nos reconciliou com Ele, nos fazendo também ministros da reconciliação. Você tem sido ministro da reconciliação com Deus e entre os homens? Conforme vimos em Isaías 53, a independência é desgarrar-se do rebanho e, consequentemente, do pastor das nossas almas. Uma iniquidade que exige grave punição, conforme Jesus recebeu em nosso lugar. No dicionário, temos que iniquidade é igual a delito, infração à lei, crime, culpa. Independência não está na lista de obras da carne de Gálatas 5, porque está associada a todas elas. Na verdade, está na raiz de todas elas.
independência é igual a separação. Vamos construir nosso entendimento buscando sua origem em Isaías 14, de 14 a 15. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao profundo do abismo. Como vemos, muito antes do ser humano se tornar independente por natureza, foi o diabo quem inaugurou o rol da infâmia daqueles que se separam do Senhor. Desde então, lançado fora da presença de Deus, ele tem andado em seus próprios caminhos de morte. E desde o pecado de Adão e Eva, tem ele como aliada a carne humana. A independência é porta aberta para o inferno. Note no versículo 15 de Isaías 14 o cumprimento do princípio falado por Jesus em Lucas 14, 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Assim, quando o diabo se rebelou tentando se exaltar, foi imediatamente humilhado e banido do céu para sempre. Quando Adão e Eva aceitaram o conselho maligno e pecaram contra Deus, nesse momento ocorreu o primeiro ato independente de Deus que já foi praticado pela humanidade. Desde então, todo aquele que não crê em Jesus já está condenado à separação eterna de Deus. Uma vez que todos se desgarraram de Deus, todos pecaram e carecem da sua glória. Porém, é certo que aqueles que creem em Jesus e o recebem como único e suficiente Salvador ganham o poder de serem reconciliados, o que é algo maravilhosamente gracioso da parte do nosso Criador. Ocorre, porém, que reconciliar-se com Deus muda automaticamente a natureza do nosso espírito, mas não da nossa alma. Como Paulo escreveu aos cristãos de Roma: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É nosso dever, portanto, conforme esta orientação, praticar tudo aquilo que nos transforma à imagem de Cristo. Você está lendo a Bíblia de forma responsável? Você tem tido um tempo com o Senhor constantemente? Tem feito cursos que lhe ensinem a Bíblia? Tem participado das reuniões da igreja? Se relacionado saudavelmente com as pessoas? É interessante notarmos que aquele que não pratica as disciplinas espirituais, certamente não acham que sejam importantes, pois as outras coisas que têm preenchido o seu tempo representam notadamente o que acham mais valioso. Se você não ora, não tenha dúvidas, é independente, mostrando com esta atitude que pode se virar sozinho, não precisa de Deus e está enlaçado pelas ataduras da morte ainda. João 11, 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Como vemos, na passagem da ressurreição de Lázaro, ele saiu da tumba com as mãos e pés atados, conforme era o costume de sepultar as pessoas da época, necessitando, portanto, naquele instante, que pessoas o ajudassem a estar livre. Assim também ocorre hoje com todo aquele que se converte e começa a andar nos caminhos de Deus. Precisa de ajuda para ter suas mãos e pés desatados. A pessoa recém-nascida no espírito precisa de alguém que o alimente e instrua, assim como uma criança. Frequentar reuniões da igreja não muda ninguém que não se decida a mudar. Se alguém não se submete à palavra de Deus, aos irmãos e às autoridades da igreja, está fatalmente sob influência maligna de independência que se alimenta ainda da sua carnalidade. 2. Deixar de ouvir a equipe. Talvez você não ache que é independente porque obedece às autoridades, mas a independência não está somente ligada a esta parte, e sim também a você que tem uma equipe fazer as coisas sem consultá-la, sem valorizar e compartilhar ideias com estas pessoas. Deus deu diferentes habilidades para cada um, e se você é líder, a sua tarefa é catalisar a habilidade de cada um, para que na totalidade das habilidades dos irmãos seja possível construir algo muito maior do que cada um individualmente. Se você é um líder que não se senta para conversar com seus liderados, não pode dizer que está vivendo em harmonia com os irmãos, mas está em independência e em pecado.
Se você pode ser e não é um anjo da guarda de alguém que acaba de chegar ao corpo de Cristo, está sendo independente. A palavra de Deus é clara. Em Efésios 4, de 15 a 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo efetua o seu verdadeiro e sustentável crescimento quando há o auxílio de toda junta, ou seja, a cooperação de cada parte. Líder, você é o servo que serve os servos, membros e liderados. Vocês não devem ser pesados aos seus líderes. A independência nos impede de crescer. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul foi escolhido por Deus para ser líder em Israel, porém declinou em sua carreira, porque não soube trabalhar em equipe. Atitudes de independência. Decidir as coisas sozinho, não orar, não ler a Bíblia, desprezar sempre as orientações ou sugestões da liderança ou do cônjuge, deixar de praticar as disciplinas espirituais, deixar de acompanhar as pessoas mais novas na fé, deixar de ser transparente. Sintomas de independência: morte espiritual, frieza, abatimento, tristeza e desânimo. Conclusão: Deus planejou uma vida de harmonia para o ser humano, assim como Ele mesmo já vivia antes da fundação do mundo. Se buscarmos praticar esse princípio, avançaremos e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Que Deus te abençoe.